Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa mais uma vez. Deus amado, obrigado pelo Teu amor, meu Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, seja sobre nós, ó Pai amado, que a Tua misericórdia, que a Tua bênção, que a Tua mão, ó Pai, seja sobre nossas vidas, ó Deus, e nos abençoe, Senhor amado. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Revela a nós, ó Pai amado, as maravilhas da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, e que cada um de nós possamos ser uma bênção, ó Deus, para o nosso próximo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, hoje nós estamos então na nossa aula de número 14. Nós passamos pelo Antigo Testamento, né? Nós tivemos uma boa ideia do que o Antigo Testamento é. E tivemos aí pelo menos umas duas aulas com estatísticas, né? Por que as coisas são como são e quais as dificuldades ou o que é necessário para que tudo aquilo acontecesse. A gente viu muita coisa interessante aí. Hoje nós vamos entrar então nos evangelhos em si mesmo. Nós vamos tentar nessa lição de hoje resumir os evangelhos. É uma tentativa ambiciosa, como eu sempre digo, porque é bastante coisa, mas a gente vai tentar de qualquer forma, né? A gente falou do canon, todo esse tempo. O canon é uma palavra grega que quer dizer regente, base, ou a Bíblia, né? Agora tem uma pergunta vem sempre à nossa mente. O canon está completo, né? Porque na verdade, o Antigo Testamento, ele terminou com cerimônias inexplicadas, com sacrifícios, rituais inexplicados. Ele também termina com propósitos que não foram atingidos, né? Por exemplo, alianças, anseios insatisfeitos, a gente vê isso nos livros poéticos, profecias não cumpridas e outras coisas. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê que ele não terminou, né? Mas para muita gente hoje o cânon está completo. Né? Para o judeu, por exemplo, o cânon está completo. O cânon é o Antigo Testamento e eles não aceitam nada mais. Mas qualquer um que lê vê que ele terminou não terminando. Na verdade, não terminou. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ou o Tanakh, né, como os judeus chamam, ele está incompleto no sentido de que ele deixa todo mundo em expectativa, né? Sem solução. Por quê? Porque o que completa o Antigo Testamento é exatamente o Novo Testamento. O Novo Testamento ele traz sentido para tudo aquilo que a gente vê no Antigo Testamento. E Jesus ele nos dá a chave, ele nos dá a resposta para isso. Em João, no capítulo 5, no verso 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então Jesus aqui diz, busque nas Escrituras. E lembre-se que quando nós lemos o Novo Testamento, ele nos apresenta aquele Jesus Cristo das Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento. No próprio Jesus, quando ele se refere às Escrituras aqui, quando ele manda buscar a respeito dele nas Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque as informações contidas no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, elas estão focadas naquilo que vai acontecer no Novo Testamento. E o nosso desafio, o desafio de cada um de nós deveria ser esse. Será que eu consigo, só com as informações que eu tenho do Antigo Testamento, apresentar Jesus para uma pessoa? Será que eu consigo chegar perto de um judeu, por exemplo, e apresentar Jesus para ele só com o conhecimento que eu tenho do Antigo Testamento? Esse deveria ser um desafio meu, um desafio seu, um desafio de todos nós, porque o dia que nós formos capazes de apresentar Jesus para uma pessoa só focados no Antigo Testamento, então a gente conseguiu pegar aí um pouco da essência do Antigo Testamento. A gente pode dizer que realmente a gente sabe. Por quê? Porque é isso que os apóstolos fizeram lá naquele tempo, no Novo Testamento. Eles apresentaram Jesus aos judeus naquela ocasião, às pessoas naquela ocasião, com bases nas informações que eles tinham do Antigo Testamento, né? Pense nisso, porque isso é uma coisa muito importante.
Há um incidente que aconteceu em Lucas 24, onde Jesus ele encontra dois discípulos, aquela história dos discípulos no caminho de Emaús ali, né? Ele encontra esses dois discípulos e Jesus anda com ele 12 quilômetros, anda com aqueles dois 12 quilômetros. Foi logo depois da ressurreição, ele anda com os dois 12 quilômetros e ele dá para eles uma lição bíblica que durou 12 quilômetros e eles não o reconheceram. A gente vai tratar disso uma outra hora, isso é uma coisa muito interessante. A gente vai falar disso mais tarde, quando chegar lá. Mas em Lucas 24, Lucas no capítulo 24, no verso 27, é exatamente esse trecho do caminho de Emaús. E diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Então Jesus, quando ele começou a falar para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, ele começou lá de Moisés e passou pelos profetas e falou para eles tudo o que a Escritura falava sobre ele mesmo. Agora imagine Jesus falando dele mesmo na terceira pessoa, porque aqueles discípulos não reconheceram que era ele. Mas sim, foi muito bom aquilo. E ele usou somente o Antigo Testamento. Bom, no Velho Testamento existem centenas de profecias. Vamos pegar aqui somente algumas delas para dar uma espiada aqui bem rápida em profecias do Antigo Testamento que estão citadas somente nos Evangelhos. Nós passamos por muitas dessas lá, mas vale sempre a pena lembrar de novo. Por exemplo, que ele seria da família de Davi, né? Isso está em 1 Samuel 7, no capítulo 7, no verso 12 ao 16, e Salmo 89, 3 e 4. Que ele nasceria de uma virgem, isso está em Gênesis 3, 15 e Isaías 7, 14. Que ele nasceria em Belém, Miqueias 5:2, tudo isso aqui são profecias que foram cumpridas por Jesus logo nos Evangelhos. Que ele iria ao Egito, isso está profetizado em Oséias 11:1, que ele viveria na Galiléia, profetizado em Isaías 9:1 e 2, que ele seria anunciado por um como Elias, isso está em Isaías 40, verso 3 a 5, e Malaquias 3, 1 e 4, 5. É claro que esse texto aqui está falando de João Batista, que veio anunciando a Jesus Cristo, que ele causaria o massacre dos bebês, isso está em Gênesis 35, nos versículos 19 e 20, e Jeremias 31, 15. Isso aconteceu logo nos Evangelhos, a gente vai ver que ele proclamaria alegria ao mundo, ou jubileu ao mundo, está em Isaías 58, 6 e 61, 1. A sua missão incluiria os gentios, está em Isaías 42, de 1 a 4. O ministério de cura dele está em Isaías 53, 4. Que ele ensinaria por parábolas, está em Isaías 6, 9 e 10 e Salmo 78, 2. Essas são só algumas profecias citadas como diretamente cumpridas por ele nos textos dos evangelhos, no Novo Testamento. Agora, existem algumas outras, por exemplo, que são só para a última semana. Essa última semana da crucificação é uma semana muito importante. Nós vamos tirar uma aula só para falar dessa última semana. Não vai ser hoje. Mas olha só, tem algumas profecias aqui que se cumpriram nessa última semana, antes da crucificação. Por exemplo, que ele entraria triunfalmente em Jerusalém, tem Zacarias 9, 9, Salmo 118, 26, que ele seria traído por um amigo por 30 peças de prata, está em Zacarias capítulo 11, verso 12 e 13, Salmo 41, versículo 9, que ele seria como um pastor sofrido, está em Zacarias 13, versículo 7, que a ele seria dado vinagre e fel, está em Salmo 69, 21, que sorteariam as vestes dele, está em Salmo 22, 18, o seu lado seria furado, está em Zacarias 12, 10, Salmo 22, 16, nenhum de seus ossos seria quebrado, está em Êxodo 12, 46 e Números 9, 12, que ele morreria entre os malfeitores, está em Isaías 53, de 9 a 12, suas últimas palavras seriam preditas ou foram preditas, está em Salmo 22, versículo 1 e 31, versículo 5, que ele seria enterrado por um homem rico, tem Isaías 53, 9, que ele ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia, está em Gênesis 22, 4 e Salmo 16, versículos 10 e 11, e a sua ressurreição seria seguida pela destruição de Jerusalém, está em Daniel 9, 26, Daniel 11, 31 e Daniel 12, de 1 a 11. Veja bem, tudo isso aqui está escrito no Antigo Testamento e mencionado como cumprido no Novo Testamento somente na última semana de vida de Jesus Cristo, na última semana antes da crucificação. Todas essas profecias foram cumpridas dentro de uma só semana. Tudo isto. Então nós temos, no Novo Testamento nós temos
5 livros históricos, como o Pentateuco. Isso aqui é comparando o Novo Testamento com o Antigo, porque o Antigo Testamento tem os 5 livros históricos, que é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Então, o Novo Testamento também tem 5 livros históricos, que são os 4 evangelhos, mais o livro de Atos. E tem 21 cartas interpretativas. Estas cartas interpretativas, elas interpretam os primeiros 4 livros, que são os 4 evangelhos mais o livro de Atos. A gente vai ver isso. Dessas 21 cartas interpretativas, são 14 epístolas de Paulo e 7 aos cristãos hebreus. Bom, algumas pessoas dizem que são 13 epístolas de Paulo e 8 aos cristãos hebreus. Essas epístolas aos cristãos hebreus são cartas de judeus para judeus, judeus que escreveram para judeus. Só que eu conto o livro de Hebreus como sendo de Paulo, como sendo uma epístola de Paulo, porque apesar de muita gente realmente não concordar com isso, porque Paulo, na verdade, o escritor de Hebreu, ele não assinou a carta, eu tenho certeza no meu coração que foi Paulo que escreveu essa carta. A gente tem algumas coisas para comparar e para poder justificar isso, a gente vai ver quando chegar lá. Então eu conto com 14 epístolas de Paulo e 7 aos cristãos hebreus. E mais o livro de Apocalipse, né? Apocalipse, a gente tem que prestar atenção que é uma palavra no singular. Apocalipse não é revelações. Apocalipse significa revelação, é uma palavra no singular, então não é um livro de revelações, é um livro de revelação, revelação de Jesus Cristo. Isso também nós vamos ver quando chegarmos no livro de Apocalipse. Ele me glorificará. João 16,14 diz, Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. O Espírito Santo é uma pessoa muitíssimo importante no Novo Testamento. E ele está ali, o Espírito Santo ele veio para glorificar o nome de Jesus Cristo, para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Bom, a gente vai vendo isso à medida que a gente vai estudando. Mas o Antigo Testamento, ele apresenta Jesus Cristo em profecias, porque nós vemos Jesus em profecias no Antigo Testamento. Os evangelhos vêm mostrando Cristo, ou apresentando Cristo na história como um fato. O livro de Atos apresenta Jesus Cristo na igreja primitiva. As epístolas de Paulo, ou as epístolas em geral, elas apresentam a Cristo na experiência. E o Apocalipse apresenta Cristo em seu retorno glorioso. Então eu quero que nós percebamos que os evangelhos, o Novo Testamento, como toda a Bíblia, é um design, é uma sequência, não tem nada fora de lugar, não tem nada fora do tempo, não tem aleatoriedade, não tem coincidência, absolutamente nada. Tudo foi feito da mais precisa forma, pelo autor de todas as coisas, pelo Criador de todas as coisas. O Antigo Testamento diz, a mensagem do Antigo Testamento é: contemplem a sua vinda. Essa é a mensagem do Antigo Testamento. Os evangelhos dizem: contemplem a sua morte. O livro de Atos vem e diz: contemplem, ele vive. E as epístolas vêm e diz: contemplem, ele salva. E o Apocalipse vem e diz: contemplem, ele reina. Então vê a sequência. O Antigo Testamento, a sua vinda, o Evangelho, a sua morte, o livro de Atos, a ressurreição, ele vive. E as epístolas, ele salva. E o Apocalipse, ele reina. É uma sequência muito bem. Esta é a fotografia, na verdade, de como o Espírito Santo glorificará a Jesus Cristo. Bom, vamos seguir então. O Novo Testamento. Nós vamos falar, por exemplo, o que faz cada evangelho distinto, né? Depois nós vamos resumir o que eles dizem em uma ordem geográfica, e com isso a gente vai ter uma rápida visão de um todo. Então aí nesse slide a gente vê o retrato do Novo Testamento, os 5 livros históricos, você vê em Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos. Atos, na verdade, seria Lucas 2, né? O Evangelho de Lucas, Lucas 1, Atos, Lucas 2, a gente vai ver isso aqui. Depois as epístolas, cada uma delas, as epístolas hebreias e o livro de Apocalipse, o livro profético. Bom, nós temos que notar uma outra coisa muito importante, que o Evangelho, como eu disse há alguns instantes aqui atrás, ele foi projetado num desenho próprio, num desenho que somente Deus poderia ter feito isso.
Esse slide que eu coloquei aí mostra o desenho dos evangelhos, né? Mateus, por exemplo, aí. Mateus, ele era judeu, portanto, ele apresenta Jesus como Messias. Marcos, ele era secretário de Pedro. E Marcos, então, ele era um servo, na verdade, ele era servo de Pedro. Por isso, Marcos apresenta Jesus Cristo como servo, né? Aí vem o Lucas. Lucas, ele era médico, né? Era um homem importante da sociedade. Lucas, ele apresenta Jesus Cristo como filho do homem. E João apresenta Jesus como o Filho de Deus. O que é interessante aqui é que nós vemos que os detalhes de cada livro apoiam a missão do mesmo livro. Por exemplo, o Messias, o servo, o Filho do homem, o Filho de Deus. Por exemplo, as genealogias. Vamos ver aí as genealogias. Mateus, como ele era judeu, ele apresentou a Cristo como Messias, né? E como sendo judeu, ele vai pelo caminho legal, porque o judeu é tudo sobre a lei, não é? Então ele vai pelo caminho legal. A genealogia de Mateus, ela começa em Abraão e ela vai até José, que é o pai legal de Jesus Cristo. Aí vem Marcos. O livro de Marcos, como Marcos apresenta Jesus Cristo como servo, ele é o único evangelho que não tem ou que não apresenta uma genealogia. Por que Marcos não apresenta uma genealogia? Porque ninguém se preocupa com o pedigree do servo. Ninguém quer saber de onde que o servo veio. O servo está ali para servir. Ninguém quer saber de onde ele veio, ninguém quer saber da família dele, ninguém quer saber nada. Então, por isso, Marcos ele não colocou uma genealogia. Por causa da maneira como ele apresenta Jesus, como servo. Então, servo não tem raiz, como se diz aí, não é? Aí vem o Evangelho de Lucas. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Por isto, por Lucas ser médico e apresentar Jesus como filho do homem, Lucas começa a genealogia dele lá em Adão, no primeiro homem. E ele vai todo o caminho até José, da mesma forma como fez Mateus. E vem o Evangelho de João. O Evangelho de João tem uma coisa interessante sobre ele, porque o Evangelho de João tem genealogia, mas a maioria das pessoas não conseguem ver essa genealogia, ou elas não aceitam a genealogia que tem no Evangelho de João. Por quê? Porque a genealogia que João apresenta é a genealogia da pré-existência de Cristo. Os 3 primeiros versículos do Evangelho de João, do primeiro capítulo do Evangelho de João, são a genealogia da pré-existência de Cristo. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Uma das coisas que nós falamos quando a gente estudou Jeremias foi a maldição do sangue que foi pronunciada na linhagem real. Eu acho que você se lembra disso. Se você está fazendo os estudos, você se lembra disso. Que lá em Jeremias 22:30 foi a maldição que foi lançada, que Deus lançou em Jeconias, porque quando Deus chegou ali naquele momento de Jeconias, Deus já estava por aqui, ele não aguentava mais, né, com toda a palhaçada que aquele homem fazia, então ele lançou uma maldição sobre ele. Né? Em Jeremias 22:30 diz assim: assim diz o Senhor, escrevei que este homem fique sem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará para assentar sobre o trono de Davi e reinar daqui em diante em Judá. Bom, basicamente o que Deus estava falando aqui é que Jeconias ele não teria filhos, ele não prosperaria e que a sua semente ela não se assentaria no trono de Judá. Né? E Jeconias ele não somente não teve nenhum filho, como ele foi o último rei que reinou em Judá antes do cativeiro babilônico. Né? Mas isso foi uma maldição que Deus lançou. Uma maldição hereditária que Deus lançou no sangue. Deus não lançou uma maldição em Jeconias. Ele lançou uma maldição na linhagem, no sangue. E toda vez que eu falo desse assunto aqui, eu sempre visualizo, né, como que Satanás juntou lá os asséculos dele, fizeram uma festa, aquela coisa toda, e falaram, agora sim, agora a gente venceu, porque Deus ele deu um tiro no próprio pé, ele jogou uma maldição na linhagem de que o Messias virá. Agora quando o Messias nascer, ele vai nascer com um problema, porque Deus colocou uma maldição hereditária, né, porque o Messias viria da linhagem de Davi. Satanás sabia disso, porque isso já tinha sido anunciado, mas agora tem uma maldição, né, na linhagem de Davi. Mas como assim, né? Como que Deus ia fazer uma coisa dessa? Bom, eu imagino Deus virando ali pro anjo dele, que está do lado, dando uma cutucadinha, deixa que ele, né? Eles que me aguardem, eles vão ver, deixa que me aguardem.
Bom, mas então vamos dar uma olhada aqui nas genealogias. As genealogias. Aqui está, nesse slide, está a genealogia de Lucas e de Mateus. Mateus aí na direita, ele começa com Abraão, Isaac, Jacó, todo esse pessoal que está aí, e ele vai até Davi, né? Lucas, ele faz diferente. Lucas, como ele era médico, e ele começou lá em Adão, no primeiro homem, então ele vem todo o caminho até Adão. Quando chega em Noé, ele faz uma curvinha aí e pega todo esse pessoal que você está vendo até chegar em Abraão, onde Mateus começou. Então, de Abraão até José é a mesma de Lucas, só que Lucas começa antes. Então, Lucas e Mateus, eles têm genealogias idênticas, de Abraão a Davi. Quando chega em Davi, Mateus pega o primeiro filho de Betseba, Salomão, e vai até José. Mateus, vê aqui, quando chega em Davi, Mateus ele pega o primeiro filho de Betseba, Salomão, e ele vai até José. Elas são idênticas de Abraão até Davi. De Salomão ele vai até José. A maldição ela foi pronunciada em Jeoaquim. Jeoaquim é o mesmo que Jeconias, é a mesma pessoa. Jeconias e Jeoaquim é a mesma pessoa. E de Jeoaquim ele vai até José, o pai legal de Jesus Cristo, né? Só que José não era o pai de sangue de Jesus Cristo. Dessa forma, a maldição que foi pronunciada em Jeconias, ela não se aplica mais a José. Então, Lucas fez uma coisa diferente aqui. Lucas, ao invés dele passar por Salomão, ele passa, a genealogia dele é a mesma aqui até Joaquim, né? Só que quando ele chega em Salomão, ele não pega o primeiro filho, ele passa pelo primeiro filho, que é Salomão, ele vai até o segundo filho de Betseba, que é Natã, um camarada chamado Natã, não é o profeta Natã, é um outro. Então ele segue dali até Eli, que é o pai de Maria. A gente vê isso aqui nesse slide. Você vê Natã, ele desce, depois de Davi, ele passa por todo esse processo aí, e ele vai até Eli, que é o pai de Maria. Eles fizeram aí uma coisa bem diferente. Bom, nesse caso, a maldição ela tinha sido pronunciada em Joaquim, né? Que era o mesmo que Jeconias, como eu disse, aqui ela não mais fazia efeito, porque José não era pai de sangue de Jesus Cristo. Ele não era pai de sangue. Então, a gente poderia até detalhar isso aqui mais, mas existe um número de detalhe muito grande nessa coisa aqui, por causa de terceira e quarta geração. A gente não vai passar por toda essa tecnicalidade nesse caso. Mas o que estava acontecendo aqui? Muitas pessoas elas não se preocupam em olhar o caso das filhas de Zelofeade, por exemplo, que é um detalhe muito importante. Zelofeade, ele foi um homem do Antigo Testamento, está lá em Números. Ele teve 5 filhas. E nenhum filho, né? Nós falamos disso aqui já também. Então, as filhas de Zelofeade vieram até Moisés para pedir a ele um tratamento especial, porque elas chegaram para Moisés e falaram assim: bom, o nosso pai não teve filhos homens, somente nós, e nós queremos receber a herança de nosso pai. Então, elas queriam que fosse garantido para elas, que elas, através de casamento, dentro da tribo, que elas pudessem receber a herança. Bom, Moisés fez o que ele sempre fazia, ele foi a Deus, ele pediu a Deus, ele explicou a situação para Deus, e Deus então permitiu, falou para Moisés: ok, tudo bem, pode fazer. Deus ordenou, autorizou a Moisés a dar para aqui as mulheres, porque mulher não tinha herança, mulher não recebia herança naquela época, só os homens, mas como o pai não tinha filhos homens, então Deus fez essa emenda, como se diz, na lei, para permitir que as mulheres recebessem herança dos pais, em caso que os pais não tivessem filhos nenhum. Isso foi acertado, isso está em Números 27, do versículo 1 até o 11, eu não vou ler não, é muito nomezinho aqui, mas você pode ler depois. Então, nesse trecho, foi quando eles trouxeram essa situação até Moisés. Quando chega nos dias de Josué, essas filhas de Zelofeade, elas vão até Josué e falam para ele: ó, nós fomos até Moisés e Moisés nos garantiu. Josué então vai lá no Torá, verifica aquilo ali, vê que Moisés realmente garantiu, então Josué também garantiu aquela situação, né? Josué está em Josué 17, de 3 a 6, e está registrado em outros lugares também.
Moisés, ele orou a Deus, ele orou e pediu a Deus. Deus permitiu que as filhas de Zelofeade herdassem os bens dos pais através do casamento dentro da família. O que muita gente não sabe nesse caso aqui é que através desse processo, o pai da noiva, ele adotava o genro como filho legítimo, né? Dando assim a ele o direito da herança, ou seja, era uma coisa legal, era um processo legal naquela ocasião. Porque o judeu é tudo sobre o legal, né? Aquela coisa ali. Isso está em Esdras, no capítulo 2, versículo 61, está em Neemias também, no capítulo 7, versículo 63. Depois você pode ler, eu não vou ler esse texto aqui agora também não. Bom, o importante aqui é que tudo isso, essa história toda das filhas de Zelofeade, isso aqui antecipa a linhagem de Jesus Cristo. Essa exceção na lei que Deus fez ali, no livro de Números, ela antecipa a linhagem de Jesus Cristo. Por quê? Por causa de toda essa coisa que nós estamos falando aqui. Porque José ele tinha pai, tá? Ele tinha os pais dele. Só que ele também era genro de Eli, que era o pai de Maria, né? E por causa dessa lei, porque Eli não tinha nenhum filho homem, José foi adotado por Eli legalmente como filho. Então, quando José se casou com Maria, ele era irmão de Maria também, ele era filho de Eli, pela lei. Se você ler em Lucas 3, capítulo 3, verso 23, diz assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, aí está entre parênteses, como se cuidava, filho de José, e José, filho de Eli. Então, o que muita gente não sabe é que a palavra do grego que foi usada nessa tradução aqui, desse como se cuidava, é nomizo. Essa palavra nomizo, que significa reconhecido legalmente. Então, dessa forma, a herança passa a Jesus Cristo através de Maria, invalidando a maldição que foi pronunciada sobre Jeconias, né? Isso, Deus fez uma coisa tão importante, porque ali Satanás fez aquela festa toda. Eu quero ver o que ele vai arrumar agora, né? Porque agora tem uma maldição na linhagem. Então ele colocou essa regra na lei, e quando chegou lá, ali, José foi recebido legalmente, ou foi adotado legalmente por Eli, e já tinha a questão que José não era filho de sangue, né, de Eli. Então a maldição morria ali, porque ele não era filho de sangue, ou Jesus não era filho de sangue de José. Por quê? Porque ele era filho só de Maria. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Isso não é só importante num sentido messiânico, mas também como uma lição a se aprender, que cada detalhe das Escrituras, cada coisinha, por mínima que seja nas Escrituras, ela está lá deliberadamente como um projeto de Deus, porque Deus sabe que aquilo ali vai chegar o momento de ser usado, né? E se você estiver estudando a Bíblia e perceber alguma coisa assim que não se encaixa muito bem, se você for diligente nos seus estudos, você vai descobrir algo fantástico sempre. E sempre vai estar apontando para Jesus Cristo. Né? O nascimento de uma virgem, essa coisa toda aqui. Porque, por exemplo, o nascimento por uma virgem, através de uma virgem, foi insinuado desde o Éden. Por exemplo, em Gênesis 3,15, quando ele fala da semente da mulher. Isso aí é uma contradição. Quando nós falamos disso aí lá em Gênesis, não sei se você lembra, mas eu falei que isso é uma contradição. Por quê? Porque a semente não é da mulher, a semente ela vem do homem. Numa fecundação, a semente vem do homem. Mas, portanto, quando lá no Éden foi se falar de Jesus Cristo, primeiramente ali, falou da semente da mulher. E por causa dessa maldição de Jeconias, a semente não veio do homem de forma nenhuma para que essa maldição no sangue causasse algum dano. Veio da mulher, foi a semente da mulher. Jesus Cristo nasceu de Maria. José não teve participação nisso aí. Então ele veio de Maria, não tinha maldição sobre Maria em hipótese nenhuma. Gênesis 3,15 diz isso. Isso foi profetizado em Isaías no capítulo 7, no versículo 14, quando Isaías diz que uma virgem conceberá. Então talvez ninguém nunca entendesse, mas por que uma virgem? Exatamente por causa dessa maldição, dessa coisa toda que vinha. A semente era somente da mulher. Por causa dessa maldição que aconteceu. Quer dizer, Deus sabia tudo de antemão. Deus nunca é pego de surpresa. Ninguém pode pegar Deus de surpresa, em hipótese nenhuma, né? E o fim da maldição aí da linhagem de Davi, que tá lá em Jeremias 22:30, tudo isso, essas três coisas aqui são alusões que apoiam o nascimento virgem, o nascimento através de uma virgem. Bom, quando nós chegamos no livro de João, no capítulo 1, do versículo 1 a 3, aquilo que eu disse, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Bom, aqui, esse texto aqui é a genealogia que João traz, e que as pessoas não conseguem ver isso como uma genealogia, mas aqui João está mostrando a pré-existência de Cristo. Cristo não começou ali em Adão, ou Cristo não começou em Abraão, ou Cristo não começou em Maria, enfim. João mostra a pré-existência de Cristo, que Cristo era. Ele era o verbo, ou seja, a palavra. E nós vemos esse título, o verbo, se referindo a Jesus Cristo em todo o Evangelho de João. Se você ler todo o Evangelho de João, você vai ver esse o verbo se referindo a Jesus Cristo. E é interessante que João usa também esse mesmo verbo em Apocalipse. Em Apocalipse 19, do versículo 11 a 13, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou o Verbo. Uma das mais interessantes definições da verdade é exatamente isso, quando o verbo e a ação se tornam um. A gente vê isso aqui, o verbo se fez carne, é a encarnação de Jesus Cristo ali, é o cumprimento de todas as alusões do Antigo Testamento a respeito do Messias que viria. Então, seguindo aqui ainda, Mateus, então, como judeu, ele apresenta Jesus Cristo como Messias, como nós já dissemos, e ele enfatizou em seu evangelho aquilo que Jesus Cristo disse. Ele era um judeu apresentando Jesus como Messias para os judeus, então ele enfatizou muito no evangelho dele o que Jesus disse. Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele era um taquígrafo. Por isso o evangelho de Mateus é o mais longo de todos, porque os discursos de Mateus eles eram textuais, ou exato, como eles eram usados naquela época, nos originais, ou no verbatim, como eles dizem. O evangelho de Marcos ele enfatizou a servidão de Cristo. E porque Marcos enfatizou a servidão de Cristo, ele enfoca naquilo que Jesus Cristo fez. Então vê que Mateus enfoca naquilo que Jesus Cristo disse. Marcos enfoca naquilo que Jesus Cristo fez, porque Marcos apresentou Jesus Cristo como servo. Marcos ele era secretário de Pedro, já começa aí, Marcos era um servo. Ele era secretário de Pedro. Pedro ele era um homem de ação, Ele era um sujeito muito estourado, como todo mundo sabe, a fama dele. Mas depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo lá em Atos, é impressionante a gente ver, a diferença na articulação de Pedro depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Porque nos evangelhos, muita gente gosta de falar que Pedro tinha o pé na boca, Isso é uma expressão que se fala muito em inglês, não fica muito bem em português, mas era como se Pedro tivesse o pé na boca o tempo todo, ou seja, Pedro falava as coisas erradas, na hora errada, todo o tempo, durante os evangelhos. Ele estava sempre tropeçando na própria língua, como se diz. Só que do capítulo 2 de Atos em diante, ele foi cheio do Espírito Santo, e a partir daí, então, os sermões de Pedro eles se tornaram impressionantemente, elegantes e organizados. Depois de Atos para frente, você vê como que mudou a vida de Pedro, como que mudaram os sermões de Pedro. Lucas ele mostrou Jesus Cristo como homem, Então, Lucas ele enfatizou aquilo que Jesus Cristo sentia. Mateus, o que Jesus Cristo dizia, Marcos, o que Jesus Cristo fazia, Lucas, o que Jesus Cristo sentia, porque Lucas mostrou Jesus Cristo como homem, ele enfatizou Jesus, a humanidade de Cristo. E depois, finalmente, João, ele enfatizou quem Jesus Cristo realmente era. Quem Jesus Cristo realmente era. Aquele filme do Mel Gibson, que nós também já comentamos, foi um filme marcante, aquele filme de Mel Gibson, um filme muito bom. Ele foi uma bênção em muitos sentidos, o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, porque ele mostrou como que foi realmente aquilo, ele mostrou assim, alguma coisa muito próxima do que realmente aconteceu. E ele foi uma bênção em muitos sentidos, mas Mel Gibson, naquele filme dele, ele falhou em mostrar realmente quem Jesus Cristo era.
Ele falhou em mostrar que a crucificação de Cristo não foi uma tragédia, e sim uma conquista. Porque mostrar a crucificação de Cristo como mostrando para que as pessoas tivessem pena, ou coitado dele, tudo, não foi uma tragédia, foi uma conquista de Cristo. Uma conquista, mas de qualquer maneira a gente tem que ser grato, né, a ele por ter dado uma visão mais realista daquilo que realmente aconteceu. Eu ouvi casos de pessoas de gente que morreu, teve ataque de coração na hora de ver aquele filme, teve muitos casos assim de pessoas que não aguentaram. E aquilo não foi ainda, uma pequena parte do que realmente foi. Porque se Mel Gibson tivesse mais informação, se Mel Gibson fosse um cristão e conhecesse a palavra de Deus, ninguém ia aguentar ver aquele filme. Bom, Mateus então escreveu aos judeus, Marcos escreveu aos romanos. Então se você quiser ver o evangelho de acordo com os judeus, ou voltado para o foco judeu, você lê o evangelho de Mateus. Marcos escreveu aos romanos, se você quer ver o foco romano, né? Então você lê o livro de Marcos. Lucas ele escreveu aos gregos. Então, se você quiser um evangelho numa perspectiva detalhada e muito, muito aprofundada, lê o evangelho de Lucas, porque Lucas escreveu aos gregos, e o grego ele é muito meticuloso em tudo. Então, Lucas ele foi assim muito meticuloso no evangelho dele. E João escreveu à igreja. Então, se você quer ler o evangelho com a perspectiva da igreja, leia o evangelho de João. Isso aqui é só uma diretiva para você se dirigir na hora de ler. Bom, vamos seguir vendo as características. O livro de Mateus, o evangelho de Mateus, o primeiro milagre que aconteceu, que é relatado no evangelho de Mateus, é uma coisa bem judaica, O leproso é purificado. Por quê? Porque para o judeu, lepra significa pecado. Então, como Mateus escrevia aos judeus, o primeiro milagre que apareceu foi um leproso sendo purificado, para mostrar que Jesus Cristo, ele podia tirar a lepra. O mundo estava em lepra. Então, é que Jesus Cristo, ele era aquele que podia pegar e tirar a lepra, que ele podia curar a lepra. Marcos e Lucas, por exemplo, né? Marcos e Lucas, como ele tinha um foco mais humano, né? Marcos mostrando Jesus como servo e Lucas mostrando Jesus como homem, como eles tinham esse foco mais humano, os dois, os primeiros milagres que foram registrados nos livros de Marcos e Lucas foram demônios sendo expelidos, né? Isso mostra a ênfase gentia, tanto do Evangelho segundo Lucas, quanto do Evangelho segundo Marcos, a ênfase nos gentios, demônios sendo expulsos. E aí vem o Evangelho de João, né? João, como ele tinha o foco mais na igreja, então João mostrou alguma coisa mais mística, né? Porque o primeiro milagre que veio no livro de João, foi a água se transformando em vinho, enfatizando aí a divindade de Cristo. Muito interessante isso. E como é que os livros terminam? Como que os evangelhos de cada um terminam? Bom, Mateus escreveu aos judeus, portanto, Mateus termina o evangelho dele ali com a ressurreição. Mateus termina com a ressurreição de Cristo. Marcos, que escreveu aos romanos, o livro dele termina com a ascensão no final do livro, ou seja, Marcos teve ali um grande finale, né? Ele mostrou a ressurreição e mostrou a ascensão. E aí vem o livro de Lucas. Lucas, que escreveu aos gregos. Lucas terminou o evangelho dele com a promessa do Espírito Santo. E as pessoas não percebem isso, mas Lucas ele terminou o evangelho com a promessa do Espírito Santo e ele começou o livro de Atos com a descida do Espírito Santo. Por isso nós vemos Atos e Lucas como um livro só. O livro de Atos ele é a continuação do evangelho de Lucas, porque Lucas termina o evangelho com a promessa do Espírito Santo e ele começa o livro de Atos com a vinda do Espírito Santo. Por isso nós conhecemos o evangelho de Lucas como Lucas 1 e Atos como Lucas 2. Isso é maravilhoso isso. E vem o evangelho de João, né? João escreveu à igreja e João ele termina o livro dele, o evangelho dele, com a promessa do retorno de Cristo, de que Cristo voltaria. E ele de uma certa forma, ele preparou a sequência do próprio livro dele, porque ele terminou o evangelho com a promessa do retorno de Cristo e João começa o Apocalipse exatamente
com o retorno de Cristo. Então você vê, com isso nós vemos como que é o design da Bíblia, como que a Bíblia ela foi colocada, não tem nada fora do lugar. Deus fez um trabalho fantástico e nós pouquíssimas vezes conseguimos ver isso. Pouquíssimas vezes conseguimos ver isso. Bom, quando nós estudamos o livro de Números, nós falamos sobre o campo de Israel, lembra? Nós falamos lá no leste tinha o campo de Judá e as pessoas e as outras tribos junto com ele. No oeste tinha Efraim. No sul tinha o campo de Ruben e no norte Dan, era formando aquela cruz, né, o posicionamento de Israel, formando aquela cruz sempre apontando para Jerusalém. Bom, cada um desses campos tinha uma bandeira, não é? Como nós falamos, o campo de Judá no leste tinha uma bandeira com uma face de um leão. Essa bandeira se refere ao Evangelho de Mateus, que mostra Jesus como o leão da tribo de Judá. E aí vem o campo de Efraim, que era no oeste, que tinha como uma bandeira a face ou o rosto de um boi, né? A cara de um boi, simbolizando ali o Evangelho de Marcos, que mostra Jesus Cristo como o servo sofredor, como o carregador de fardos. E vem então o sul, o campo do sul, que era o campo de Ruben, que tinha como a bandeira a face de um homem, né? Simbolizando ali o Evangelho de Lucas. E o norte Dan, que tinha como bandeira uma águia, mostrando ali, simbolizando o Evangelho de João, que mostrava Jesus Cristo como aquele que viria, como o rei que voltaria, que viria. Bom, essas 4 faces são as 4 faces do querubim, são emblemáticos dos 4 evangelhos. Os estilos também são diferentes, né? Por exemplo, Mateus ele tinha uma combinação de vários estilos ali. Marcos ele tinha um estilo assim, mais instantâneo, mais rápido, bem informal, que é como uma fotografia, tirava e falava, era aquela coisa bem rapidinha ali. Lucas tinha um estilo mais narrativo, assim, muito bem documentado mesmo, muito bem documentado. E João já tinha um estilo mais espiritual, ele mostrava o lado espiritual da coisa. Existem alguns antecipativos aqui, ou pré-anunciados, que eu quero que a gente dê uma olhada, a gente deve perceber isso. Bom, ainda no cenáculo, ainda lá no cenáculo, o cenáculo era aquele salão onde Jesus Cristo se reunia com os discípulos, eles tinham a ceia, aquela mesona, aquela coisa, era o salão deles ali. Bom, ainda no cenáculo, Jesus disse a eles, isso está em João no capítulo 14, versículo 26, ainda ali Jesus disse para ele, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Veja bem, aqui nós temos uma afirmação de Jesus Cristo, né, que autentica e antecipa a vinda e a ação do Espírito Santo. E o que eles fariam no poder do Espírito Santo? Ele diz, o auxiliador, ou o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, ou seja, o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas para vocês, e além de ensinar, ele vai fazer vocês se lembrarem de todas as coisas que eu disse. Então, eles já tinham aquela expectativa, Jesus preparou aquilo ali. Em João, no capítulo 16, versículo 13, diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Tem uma observação muito importante aqui, é que o Espírito Santo ele não falará de si mesmo, o Espírito Santo ele não fala de si mesmo. Bom, no Antigo Testamento, não sei se vocês se lembram, por várias vezes se viu um tipo, né, ou uma antecipação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo ele era sempre representado por um servo sem nome. Todas as vezes que o Espírito Santo é representado no Antigo Testamento, ele é representado por um servo sem nome, ou seja, alguém que não quer estar em evidência. A gente vê isso, por exemplo, em Gênesis 24, né, quando Abraão envia o servo dele para encontrar uma noiva para Isaac. Abraão não diz o nome do servo, o texto não dizia o nome do servo, só que Abraão chamou o servo e enviou o servo para poder encontrar a noiva para Isaac. Nós vimos também no livro de Ruth, um servo sem nome, um rapaz que estava ali, introduziu Boaz para Ruth, ou Ruth a Boaz, um servo sem nome, mas ele fez uma coisa muito importante ali.
E é interessante que não importa onde a gente vê essa tipologia, né? O Espírito Santo ele vai ser sempre assim, sem nome. Ele vai aparecer meio escondido na cena. O Espírito Santo ele não quer, sabe, ter o ênfase ali. Ele está sempre meio escondido na cena. Mesmo que naquela ocasião, por exemplo, de Abraão, a gente faz uma pesquisa, a gente descobre que o nome do servo de Abraão era Eliezer, ou Eliezer, que quer dizer o Consolador, né? Isso é uma coisa incrível. Eliezer, o servo de Abraão, que não tinha nome, quer dizer o Consolador. Uma personificação do Espírito Santo, nunca falando de si mesmo. O Espírito Santo nunca fala de si mesmo, mas ele sempre se esconde atrás dessas ilusões, né? Então nós temos aquele que vem, né? O segundo Adão, um profeta como Moisés, um sacerdote como Melquisedeque, um campeão como Josué, uma oferta como Isaque, um rei como Davi, um sábio conselheiro como Salomão, amado, rejeitado, filho exaltado como José. Nós vemos aquele que vem antecipado em todas essas figuras aqui no Antigo Testamento, mesmo como ele é mostrado em sentido tipológico, né, nos principais personagens aí do Antigo Testamento. Existem inúmeros instrumentos retóricos como esse, a gente falou muito disso também nos estudos do Antigo Testamento. São muitos instrumentos retóricos como esse, entregues pelo Espírito Santo durante todo o Antigo Testamento, né? O uso de semelhanças, por exemplo, a gente vê isso em Oséias 12:10. Oséias 12:10 que diz, também falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas usei de parábolas. Analogias, alegorias, parábolas, metáforas, semelhanças, tipos, são mais de 200 na Bíblia, são mais de 200 dessas coisas dentro da Bíblia, né? Tipos, por exemplo, né? A gente viu isso na Arca da Aliança, tipo de Cristo, o sacrifício no altar de bronze, o propiciatório, a água da rocha, o maná dos céus, a serpente de bronze, o cordeiro da Páscoa, o bode expiatório, são todos tipos de Cristo. As metáforas, por exemplo, a gente tem o leão da tribo de Judá em Gênesis 49:10, Oséias 5:14, Apocalipse 5:5. A gente tem a parábola do bom pastor, João 10:10, o lírio dos vales, Cantares capítulo 2, a raiz de uma terra seca, Isaías 53:2, a videira frutífera, Isaías 4:2, sem forma ou formosura, Isaías 53:2, e ainda assim, totalmente desejável, Cantares 5:16. Tudo isso usado no Antigo Testamento para mostrar Jesus Cristo que vem. Existem também muitas curas no sábado. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, o endemoniado de Cafarnaum, em Marcos, no capítulo 1, do versículo 21 ao 27, curado no sábado. A sogra de Pedro, em Marcos, no capítulo 1, versículo 29 a 31, foi curada no sábado. O homem paralítico em Jerusalém, em João, no capítulo 5, do versículo de 1 a 9, curado no sábado. O homem da mão ressequida, em Marcos, no capítulo 3, de 1 a 6, Mateus, capítulo 12, de 8 a 14, também no sábado. A mulher encurvada, em Lucas 13, 10 a 17. O homem com hidropsia, ou hidrópsia, em Lucas 14, de 1 a 6, o cego de nascença, também em João 9, de 1 a 14, todos esses, curas feitas no sábado. Eu tenho certeza que milagres aconteciam todos os dias da semana com Jesus Cristo, todos os dias da semana, mas os que aconteceram no sábado, eles tiveram uma atenção especial, eles foram assim, especialmente apontados. Por que isso? Isso é claro que levantava uma tensão enorme entre a liderança daquele tempo e o Senhor Jesus Cristo. Isso levantava uma tensão e Jesus fazia isso. Né? Por que Jesus fazia isso? Porque Jesus Cristo ele afirmava ser o Senhor do sábado. Ele mostra que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso sempre causava dissensão, confusão, muita tensão mesmo ali naquele meio. Né? Muita. Bom, agora então que nós vamos começar os evangelhos. Vamos ver o evangelho de Mateus. Vocês não estão acostumados com isso ainda, né? Eu falo muito antes de começar a lição. Agora que nós vamos começar a lição. Não, brincadeira, nós já começamos, desde o começo. Bom, o evangelho de 2 Mateus então. Ele mostra Jesus como o leão da tribo de Judá. Dos capítulos de 1 até 4, a gente vê, do livro de Evangelho de Mateus, a gente vê então a genealogia, o batismo, a tentação. Eu só vou dar para vocês o retrato
do Evangelho. Eu não vou ler nada disso, você pode fazer isso depois você mesmo. Mas então do capítulo 1 a 4 a gente vê a genealogia, a gente vê o batismo e a gente vê a tentação. Está aí no slide, a tentação, né? Mateus, ele foca primeiramente no ministério galileu, né? Esse foi o foco principal, que foi lá no norte de Nazaré, naquela região ali. A gente vai ver nos capítulos 5 até 8 as mensagens das 10 vezes mais, né? De todos os 10 vezes mais ali que eram feitos. A gente vê os 10 milagres nos capítulos aí de 8 a 10, a gente vê as 10 rejeições nos capítulos de 11 a 18, não esquece que Mateus está falando para os judeus, né? A gente vê também no livro de Mateus aí o clímax do evangelho na Judéia, né? Quando a coisa atinge ali o clímax mesmo, nos capítulos 19 até o 25, a gente vê que nesse período Jesus se apresenta para Jerusalém como o rei deles, né? E eles o rejeitam. Aí nos capítulos 26 e o 27 a gente vê a crucificação de Cristo. E no capítulo 28 vemos a ressurreição. Então isso aí é uma fotografia do Evangelho de Mateus. Uma coisa que é importante a gente entender aqui nisso tudo é o intervalo entre os testamentos que nós dissemos. Por exemplo, em 63 a.C., a Pompeia ela conquistou a Judéia. Tá? Aí aconteceu então, com isso aconteceu a ascensão do Império Romano. Tá? Quando eles colocaram Herodes Antipater, ou Herodes Antípater, da maneira que você quiser, Antipater melhor, que era um edomita, e foi apontado como o rei da Judéia. Bom, os edomitas não é segredo, os edomitas eles eram inimigos tradicionais de Israel, inimigos de Israel. E Herodes ele não era judeu, né? E ele era etnicamente ligado aos inimigos tradicionais de Israel. Então imagina, um homem que não era judeu, colocado como rei sobre a Judéia. Né? É o mesmo que pegar o seu pior inimigo e colocar ele para cuidar do seu bem-estar. Imagina o que vai dar isso aí. Era o que estava acontecendo ali. Então Israel não teve tempo tranquilo, absolutamente, de jeito nenhum. Bom, no ano 40 a.C., os partos conquistaram a Judéia. Né? Os partos eles eram rivais de Roma. Esses partos eles eram um vestígio dos persas, ou o que sobrou dos persas ali, eram esses partos que estavam ali. Em 37 a.C., os romanos reconquistaram a Judéia. Né? Herodes, o Grande, foi então o sucessor, ele sucedeu Herodes Antipater. Em 31 a.C., nós tivemos a Batalha do Actium. Nessa Batalha do Actium, Otaviano derrota Marco Antônio e ele adota o nome de Augusto César. Né? E foi aqui nessa batalha que a República de Roma se torna um império. Aqui eles se tornam grandes. E isso aqui, essa situação aqui, ela nos leva ao assunto do mago, né? Ou dos magos. Por quê? Essa palavra mago era um título, né? Mago era um título. E a Judéia, isso aqui é uma coisa interessante, porque a Judéia ela era um amortecedor daquela guerra, porque eles tinham Roma de um lado e eles tinham os partos do leste, né? E eles eram rivais. E esses dois, Roma e os partos, eles estavam sempre brigando pela posse da Judéia. Então, ou a Judéia estava dominada pelos romanos, ou ela estava dominada pelos partos. Eles nunca eram livres, era essa confusão todo o tempo. Roma, mais tarde, ela se transforma na maior potência mundial, mas nessa ocasião, nesse tempo, os partos e os romanos eles disputavam a Judéia ali praticamente dia a dia. Né? E tanto que, apesar de Herodes ser o rei da Judéia, ele não ficava na Judéia, ele ficava em Roma, porque era muito perigoso para ele ficar ali na Judéia, era muito perigoso, ele podia ser atacado e morto a qualquer instante. E como eu disse, tem essa questão dos magos aí, do mago nessa ocasião, né? Um mago, o que era um mago? Eu já falei isso, mas vamos relembrar. Um mago, ele era um sacerdote hereditário do Império Persa, ou do Império Parto, né? Que é a mesma coisa, nesse caso aqui. Um dos trabalhos do sacerdote, ou do mago, era escolher o próximo rei. Então veja bem a importância dessa coisa aqui. Um trabalho dele, do mago, era escolher o próximo rei. Né? Um mago ele não era rei, mas ele era muito poderoso, muito poderoso. Daí, dessa palavra mago, vem o termo magistrado, né? Que é uma combinação de religião e de administração, porque era isso que aqueles magos, essa era a função do mago. Ele era um sacerdote e ao mesmo tempo ele administrava o reino, era ele que escolhia quem era rei.
Não tinha eleição, não tinha nada. Era o mago que escolhia quem seria o próximo rei. Né? E quando esses magos vieram a Jerusalém, Herodes estava lá. Com certeza Herodes sabia dessa situação. Né? E Herodes estava em Jerusalém nesse tempo, o que não era normal, porque ele ficava em Roma. Né? Só que ele estava lá em Jerusalém. E uma coisa interessante, não eram 3 homens, porque a gente vê essa historinha toda, o cartãozinho de Natal, aqueles 3 camelinhos ali, com aqueles maguinhos em cima, passeando no deserto, atrás da estrelinha, aquela história toda, aquela história, porque não eram 3 homens só. As pessoas falam 3 homens por causa dos 3 presentes que foram deixados ali também, né, aquela coisa toda, mas a verdade dessa história toda é que eles eram... Eles estavam ali, aqueles magos, eles estavam ali acompanhados de uma cavalaria armada, tinha um exército enorme com eles, protegendo, porque aqueles magos, eles eram homens poderosos como reis. Eles não eram reis, mas eles eram poderosos como reis, e tinha uma grande cavalaria ali, acompanhando eles. Então aquela historinha, esquece aquela historinha de cartão de Natal. Esquece aquilo. Herodes ficou apavorado quando viu os magos ali. Toda a cidade, na verdade, toda a cidade da Judéia, toda a Judéia estava em alvoroço, né? Quando viram aqueles homens chegando ali, os magos, e acompanhados de todo aquele exército, aquela coisa toda. Eles pensaram que Herodes estava nervoso, muito nervoso, porque eles não sabiam exatamente por que eles estavam lá, né? Ele estava pensando ou preocupado que eles estavam ali de repente para poder começar algum tipo de incidente entre os partos e Roma, para começar uma briga, uma guerra e retomar a Judéia, coisa assim. Mas acontece que Herodes recebeu aqueles homens em casa, porque eles eram importantes, então eles foram para a casa do rei. E quando eles chegaram lá, sem cerimônia nenhuma, aqueles magos já perguntaram para Herodes: onde é que está aquele que nasceu, o rei dos judeus? Não esquece do que eu te falei, a função do mago era apontar o rei, quem era o rei. E aquele mago chega para Herodes e fala: onde é que está aquele que nasceu, que é o rei dos judeus? Herodes, aquilo foi como um soco no estômago de Herodes, foi como uma pancada no estômago de Herodes, primeiro porque Herodes não era judeu, e além de não ser judeu, ele era um inimigo de Israel. E foi apontado lá pelo Império Romano para poder ser rei naquele lugar. Então aquilo foi uma pancada. Os magos não quiseram nem saber onde está aquele que nasceu para ser o rei de Israel. Então Herodes sabia, porque uma vez que aqueles magos falavam que aquele bebê era o rei, o bebê era o rei, porque eles determinavam. Isso era lei. Bom, claro que Herodes disse que não sabia, não tinha ideia, né? Aquela coisa toda, mas com essa história toda, Herodes acordou para o fato de que tinha um rival em cena ali. Né? Tinha um rival em cena, tinha alguém que nasceu para ser rei, e os magos foram lá para confirmar o reinado dele. Bom, Herodes, os magos saem dali, vão para Belém, né, porque os magos eles estavam seguindo aquela estrela. Eles saem dali, vão para Belém adorar. É claro que eles encontraram, né, nós sabemos que eles encontraram depois, a Bíblia diz, mas ficando ali com Herodes tremeu e estava, provavelmente, se ele não estava de fralda, ele passou aperto ali, Herodes. Bom, mas a verdade é que Herodes ele começou então a preparar o plano dele para matar todas as crianças. Todas as crianças judias de 2 anos para baixo, foi ordenado que elas fossem mortas. Todas elas. Esse era o plano que Herodes encontrou para resolver o problema em tempo hábil, para resolver o problema antes que ele se tornasse realmente um problema. Porque se a criança estava nascendo ali ia chegar um momento que ela ia se tornar rei. Bom, Herodes colocou esse plano em prática. Né? A gente não vai falar disso agora, mas a verdade é que nós não entendemos muito bem a respeito dos magos. As pessoas não entendem muito bem a respeito dos magos. Por isso, as pessoas fizeram essa imagem dos magos, aquela coisa toda na manjedoura, aqueles 3 homens no camelim. As pessoas não entendem. Mas, na verdade, essa questão dos magos, isso se tratava de um segredo político. Um segredo político, que era a cabala ou a numerologia, que é usada até hoje pelos judeus, isso. Mas essa cabala, ela foi estabelecida por Daniel. Foi estabelecido por Daniel quando ele era ainda o regente dos magos. 500 anos antes desse episódio, Daniel era o regente dos magos lá no Império Persa. Né? Imagina, um judeu que foi colocado sobre chefe dos magos. É o que aconteceu com Daniel. Daniel foi colocado como o cabeça de todos os magos no Império Persa. Né? E
Bom, aí veio toda aquela coisa que nós vimos no livro de Daniel, os magos que não concordavam com aquilo, tentaram jogar ele na fornalha de fogo, né, que não deu certo, mas jogaram ele na cova dos leões, fizeram de tudo para matar Daniel. Mas aparentemente, tinha um grupo de magos ali, quando Daniel era o mago-chefe, tinha um grupo de magos naquela coisa que gostavam de Daniel, que estavam junto com Daniel. E o que a gente entende aqui é que Daniel, naquela ocasião, 500 anos antes, Daniel passou uma profecia para aqueles magos que era da confiança dele ali, uma profecia que dizia quando o Messias viria, dizia a época que o Messias viria, e Daniel com certeza diz para aqueles magos a profecia, dizendo que a estrela mostraria o Messias que nasceria para ser o rei dos judeus. E esses magos, durante esses 500 anos, eles foram passando essas profecias de uns para os outros, aqueles magos que Deus preparou, né? Eles foram passando de um para os outros até chegar naquele momento ali, que aqueles magos apareceram com aquele exército junto com eles, procurando o que nasceu para ser rei de Israel. E eles encontraram. Porque tudo isso era um plano de Deus, tudo isso era um plano de Deus. O povo tenta criar uma coisa astronômica, né, ou astrológica, por causa da estrela, aquela coisa toda que eles seguiam, mas eu não acredito, eu acredito que aquilo é sobrenatural de Deus, plano de Deus, que estava programado desde a época de Daniel. Por isso aqueles homens estavam seguindo as estrelas, e eles não eram nenhum homeless ou coisa não, eles eram homens poderosos que tinham o poder de levantar reis. E Deus mandou aqueles magos lá como confirmação. O máximo poder que tinha naquela ocasião de declarar um rei, Deus mandou lá para receber Jesus Cristo no nascimento dele. Isso é uma coisa maravilhosa. Bom, os maiores discursos aí do livro de Mateus, a gente vê isso em Mateus, no capítulo 5 a 8. A gente vê o Sermão da Montanha, né, que é um discurso aí de padrões morais ou valores morais, motivos, etc. Está aí o capítulo 24 e 25. No capítulo 24 e 25 a gente vê o sermão do Monte das Oliveiras, que fala aí, né, foi quando os discípulos se aproximaram ali para perguntar, e Jesus começou a falar para eles da segunda vinda, como veria, né, ou como aconteceria, onde aqueles 4 discípulos tiveram uma conversa particular com Jesus Cristo sobre isso. E aí vem o capítulo 13. No capítulo 13, Jesus dá para eles as parábolas do reino. O capítulo 13 trata das parábolas do reino. Jesus dá 7 parábolas para os discípulos, 7 parábolas que descrevem coisas que não estavam reveladas no Antigo Testamento. Veja bem, coisas que não estavam reveladas no Antigo Testamento. Jesus Cristo coloca os discípulos ali e ele dá para eles essas 7 parábolas. As pessoas não percebem isso. O que é que não estava revelado no Antigo Testamento? Paulo nos diz isso em Efésios, no capítulo 3, a igreja era algo que não estava revelada no Antigo Testamento. Jesus estava revelado no Antigo Testamento, mas a igreja não. E essas parábolas que Jesus Cristo dá, fala exatamente de coisas que não tinham do Antigo Testamento, que eram a igreja. Que parábolas são essas? Está aí, as 7 parábolas. A primeira parábola do semeador e os 4 solos. A parábola do joio e do trigo. A semente de mostarda. A mulher e o fermento. O tesouro no campo. A pérola de grande preço. A pescaria. Essas são as 7 parábolas do reino. Agora, uma coisa interessante é por que Jesus Cristo falava em parábolas. Por quê? Em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 10 e 11, diz assim: e chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Bom, frequentemente nós achamos que Jesus Cristo ele falou em parábolas para tornar as coisas mais claras, né, mais fácil de se entender. Mas isso não é verdade. Porque as coisas elas só são mais claras e mais fáceis de entender para aqueles que têm o Espírito de Deus, né? Elas foram ditas para que somente o povo de Deus entendesse. Somente o povo de Deus entendesse. E
em Mateus 13, no versículo 12 e 13, diz assim: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E está vendo? Jesus fala que não é para que eles vendo não veem, para que eles ouvindo não ouvem. Mas por quê? Porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. Quer dizer, no capítulo 12 de Mateus, bom, na verdade esse texto que eu falei aqui, ele é um eco de Isaías do capítulo 6, versículo 9 em diante. Depois você pode ler, né? Fala da necessidade de se conhecer o Senhor, fala do pecado, da prostituição de Israel, aquela coisa toda. Mas por que Jesus Cristo falava em parábolas? No capítulo 12 de Mateus, Jesus ele é acusado de fazer milagres pelo poder do demônio, né? Então, quando aqueles fariseus ali acusaram Jesus Cristo de fazer milagres pelo poder do demônio, ali naquele momento, no capítulo 12 de Mateus, aconteceu uma mudança no ministério de Jesus. Naquele momento ali, Jesus ele parou de falar diretamente com as pessoas. Naquele momento ali, a partir daquele momento do capítulo 12, Jesus Cristo só falou publicamente em parábolas, tanto que os próprios discípulos, nesse texto que nós lemos aqui antes, os próprios discípulos perceberam a mudança no tom de voz, a mudança no jeito dele falar, porque os discípulos viraram para ele e falaram: mestre, por que o senhor está falando para eles em parábolas? Porque até então Jesus Cristo falava abertamente, tanto que várias vezes eles tentaram contra a vida dele, porque ele falava abertamente. E a partir daí então, do capítulo 12 para frente, ele parou. E ele começou então a falar publicamente somente em parábolas. Somente em parábolas. Por quê? Porque Jesus quer que as verdades do reino sejam confinadas para os seus discípulos. Então é importante, para um pouquinho e pensa, nós hoje, seres humanos, nós somente conseguimos entender a palavra de Deus, a verdade de Deus, as revelações que Deus tem para a nossa vida, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo em nós. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida e que o Espírito Santo entra no nosso coração, aí nós conseguimos entender a verdade de Deus. É por isso que tem um monte de gente pregando asneira por aí, porque primeiro nunca se converteram, segundo nunca permitiram que o Espírito Santo entrasse. Então eles não conhecem. Tem muita pregação, tem muita coisa horrível sendo dita por aí hoje. Muita coisa. Muita coisa. Eu não vou entrar nesse assunto agora, uma outra hora a gente fala disso. Bom, Jesus então nos dá essas 7 parábolas do reino, que são bastante interessantes. Agora, o que é interessante mesmo é que quando a gente chega ao livro de Apocalipse, nós temos 7 igrejas e 7 cartas. E o mesmo Jesus Cristo que deu as parábolas do reino, está lá agora entregando aquelas 7 cartas às igrejas. O mesmo Jesus Cristo. E no Apocalipse ele pega e ele entrega ele manda entregar essas 7 cartas às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Bom, nós vamos ver, a gente não vai ver isso agora porque isso é para depois, mas eu quero já deixar essa dica para você e você estude. Você vai ver que essas parábolas do reino, essas 7 parábolas do reino que Jesus Cristo deu em Mateus 13, tem tudo a ver com estas 7 cartas. Elas são paralelas, na verdade, a essas 7 cartas que foram entregues no Apocalipse para essas 7 igrejas. Se você estudar as 7 parábolas do reino junto com as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver como que elas se completam, como que elas têm tudo a ver. Incrível. Vamos seguir. Eu falo para você e você pega e estuda, porque não tem tempo de ir assim. A gente vai ver um pouco mais disso quando chegar no Apocalipse, mas por agora é isso aí. Tá? Põe a sua curiosidade para trabalhar. Bom, o Evangelho de Marcos então. Marcos, como eu já disse para vocês, Marcos ele não tem registro de nascimento ou genealogia, não tem narrativa de genealogia. Nós já falamos por quê? Porque Marcos apresenta Jesus como servo e ninguém está nem aí para a genealogia ou para o pedigree do servo. Ok. Bom, se nós excluirmos os discursos que tem no livro de Mateus, o livro de Marcos é maior do que o livro de Mateus. Maior. Né?
Porque o livro de Marcos ele é uma perspectiva gráfica, de uma testemunha ocular. Né? Você vai ver nomes, tempos, números, locais, detalhes. Marcos ele coloca as coisas em detalhes, né? Como por exemplo, uma coisa que eu vi, quando eu vi, eu achei interessante também. Quando ele fala da grama, ele fala que a grama era verde. Aquela coisa tão detalhada, sabe? Ele pega, quando ele fala de alguém, ele fala do nome. Se bobear, ele fala da idade, onde nasceu, ele detalhe. De coisa assim, de testemunha ocular mesmo. E Marcos ele era secretário de Pedro. E o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, aparentemente ele foi traduzido do aramaico. Bom, Marcos, o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus então como servo sofredor. No capítulo 1, então, a gente tem 4 vozes que anunciam, 4 vozes anunciam. Nos capítulos 2 até o 8, a gente vê as obras poderosas. A gente vê ali os 12 que são selecionados e enviados. A gente vê ali também o clímax da vinda, dos capítulos 8 até o 15. Né? A gente vai ver aí nesses capítulos a transfiguração e a semana final, detalhada ali. E no capítulo 16, a ressurreição e a ascensão de Cristo. O Evangelho de Lucas. Lucas é interessante, porque Lucas ele tem a narrativa mais completa de todos. Lucas ele era médico. Como a gente já disse. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas mais de 20 milagres registrados ali. 6 desses 20 milagres, eles aparecem somente no Evangelho de Lucas, somente ali. Nós vamos ver registrados 23 parábolas no livro de Lucas. 18 delas aparecem só no livro de Lucas, eram distintas, só do livro de Lucas. Né? Lucas ele tinha um ângulo de visão maior do que os outros, assim, em um certo sentido. Né? E Lucas ele é um historiador, um historiador e um escritor autenticado. Teve um caso interessante de um certo escritor que se chamava William Ramsay. Esse William Ramsay, ele decidiu acabar com a credibilidade de Lucas, né? Então ele começou a estudar os escritos de Lucas, ele começou a estudar o Evangelho de Lucas com a intenção, com a finalidade de desacreditar, de acabar com a credibilidade de Lucas. E estudando tudo ali, ele percebeu, William Ramsay, ele percebeu que os detalhes que Lucas tinha nos escritos deles eram todos comprovados historicamente. Ele viu que a perfeição dos escritos de Lucas. E o que aconteceu? Esse homem ele acabou se convertendo, né? Estudou a Bíblia, estudou o Evangelho de Lucas com uma intenção de desacreditar Lucas, ele acabou se convertendo. Acabou se convertendo quando ele decidiu, pelos motivos errados, estudar a Escritura. Isso é muito, muito legal. Bom, Lucas ele era gentio, ele era um gentio. Ele era médico. Provavelmente, Lucas ele era um escravo, né? Como era comum naqueles dias. Um escravo ou um servo. Era muito comum naqueles dias. Até porque Lucas ele era servo de Paulo também. Ele viajou com Paulo. Ele era um servo de Paulo durante todas as viagens dele. Lucas escreveu o livro de Atos, por isso, como eu disse no começo, a gente vê Evangelho de Lucas como Lucas 1 e Atos como Lucas 2, porque se você colocar os dois juntos, é uma história só, é uma coisa que um continua o outro. Bom, Lucas ele foi patrocinado por Teófilo. Teófilo era um homem de altíssima posição social, né? Acredita-se que foi Teófilo quem tornou possível que Lucas acompanhasse Paulo, né, e documentasse tudo, né, ou seja, tudo que vem no livro de Atos. Por quê? Era muito caro fazer isso. Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que os documentos que Lucas escreveu durante as viagens de Paulo, esses documentos eles fizeram parte da defesa de Paulo perante César. Né? Porque a lei naquela ocasião diz que qualquer uma pessoa que apelasse para César, existia a necessidade de que toda a documentação, todo o histórico, tudo que fazia parte do caso, toda a história da vida daquela pessoa que estava apelando, tinha que ser enviado para Roma, tinha que ser enviado para César, antes que a pessoa chegasse lá. Quando Paulo chegou lá, toda a documentação já estava lá, e acredita-se que essa documentação eram os escritos de Lucas. Então, estudando Lucas, a gente vê que há sempre uma ênfase quando, por exemplo, os judeus se levantam em uma insurreição. Né? Tem sempre Lucas dá ênfase nisso, nos escritos dele.
Uma outra coisa que dá ênfase também, ou que se nota no Evangelho de Lucas, nos escritos de Lucas, é que os centuriões são sempre pessoas boas. Ele sempre mostra os centuriões romanos como pessoas boazinhas, né, os camaradas bons. Isso indicava que naquela ocasião não havia perseguição da igreja por Roma. Roma não perseguia a igreja. Quem perseguia eram os judeus, né? Existem mais registros de cura em Lucas que em Mateus e Marcos juntos. Se você pegar todos os registros de cura que tem no Evangelho de Lucas, tem mais do que somando Marcos e Mateus juntos, né? Tem mais termos técnicos, por exemplo, inclusive que nos livros de Hipócrates, que é o grego pai da medicina. É muito, muito detalhado. Lucas inclui ali detalhes obstetras da natividade de Cristo. E uma outra coisa interessante também, provavelmente foi Lucas que tratou da doença das vistas de Paulo, né? Que Paulo tinha um problema ocular, que é bem visível nos escritos dele. E Lucas, ele provavelmente era um que tratou desse problema de Paulo durante esse tempo. Bom, contemplem, Lucas diz, a mensagem de Lucas, contemplem o homem. Ele escreveu para os gregos, por quê? Os gregos tinham essa visão de perfeição, né? E Paulo então mostrou para os gregos, através da mensagem dele, que a religião de Israel ela poderia somente produzir um fariseu. Ele mostrou que o poder de Roma poderia somente produzir um César. E ele mostrou que a filosofia grega somente poderia produzir um Alexandre. Alexandre o Grande, que por sinal tinha um coração de criança, né? Alexandre o Grande. Era para esse tipo de gente, ou de mentalidade grega, que Lucas estava escrevendo. Então Lucas ele apresentou Jesus como um homem perfeito, como um homem universal, ou seja, a pessoa que os gregos gostariam de ser, o homem perfeito que os gregos gostariam de ser. Lucas mostrou Jesus para eles como esse homem perfeito. Então vê que Deus escolheu cada um, a pessoa certa para falar para o povo certo. E é incrível, hoje em dia, ver quantas pessoas publicam livros sobre Jesus Cristo sem saber nem quem ele é. Sem saber quem Jesus Cristo é, sem ter o conceito de quem Jesus Cristo é. As pessoas simplesmente escrevem livros sobre ele, né? E se apresentam como grandes entendedores da Bíblia, mas na verdade não tem fundamento ou ideia nenhuma de quem Jesus Cristo é, né? Por isso nós temos que estudar, para a gente não cair nessa mesma situação. Bom, o Evangelho de Lucas então. Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem. Nos capítulos de 1 a 3, aí nós vemos então a encarnação. 2 anúncios, 2 mães eleitas, 2 nascimentos antecipados. Vocês sabem de quem que está falando aqui, não é? Leia, capítulo 1 a 3. Ele também foca no ministério galileu, nos capítulos 4 até o 9, a gente vai ver os ensinamentos, os milagres, os 12 enviados também, a jornada em direção a Jerusalém, a gente vê nos capítulos 10 até o 19 de Lucas, a jornada em direção a Jerusalém. Vai ver o herdeiro executado no capítulo 19 a 24, apresentado sobre um jumento, a Páscoa, o Getsêmani, o Gólgota, tudo isso a gente vai ver aí dos capítulos 19 ao 24. Ele foca também nas 7 crises de Cristo. O nascimento, o batismo, a tentação, a sua transfiguração, a sua crucificação, sua ressurreição e sua ascensão. Essas são as 7 grandes marcas no ministério de Cristo. Se estudar cada um desses detalhadamente, é um excelente estudo de se fazer. Lucas ele foca nessas 7 crises de Cristo, então. O Evangelho de João. João apresenta Jesus como o Filho de Deus, né? No capítulo 1 de João a gente vê o prólogo, tem um prólogo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele também foca no ministério público aos judeus, né? A gente vê sinais, declarações, conflitos nos capítulos 2 até o 12. Ele tem também um mistério particular aos seus. A gente vê nos capítulos 13 ao 17, né, o presságios, a partida, a vinda do Espírito Santo, tragédia, triunfo, a apreensão e perseguição no capítulo 18, a crucificação e o enterro, o sepultamento no capítulo 19 e a ressurreição no capítulo 20.
É interessante perceber que virtualmente metade do livro de João, veja bem, a metade do livro de João engloba a última semana do ministério de Cristo. A metade do livro é focado na última semana da vida de Cristo, antes da crucificação. Bom, nós vamos escolher, eu já disse, digo de novo, nós vamos ter uma lição só para focar nessa última semana. A próxima lição a gente vai fazer isso. Só para focar na última semana de Cristo, antes da crucificação. 8 milagres compõem o Evangelho de João. O capítulo 2, transformando a água em vinho. É difícil entender esse milagre de transformar a água em vinho, sem entender, por exemplo, que a água que foi usada ali não foi uma água qualquer, era a água da purificação. Havia um ritual de se usar cinzas das novilhas para criar a água da purificação. Isso era feito na presença dos sacerdotes, nas cidades levíticas. Era esta água, a água da purificação, que eles usavam naqueles jarros, naquela festa ali, naquele dia. Isso não era de conhecimento público. Os únicos que sabiam que aquela água que se transformou em vinho era a água da purificação, era o Senhor Jesus Cristo. As pessoas que estavam ali, ele e os discípulos, eram os únicos que sabiam. Jesus estava demonstrando com aquilo que, para eles, ele estava demonstrando para eles que transformando aquela água em vinho, ele, Jesus Cristo, ele era o Senhor da Bíblia, ou o Senhor do Torá, como eles conheciam, ou o Senhor das leis. Aquilo era muito significante para uma mente judia, que ele não estava usando água qualquer, não, ele estava usando sim a água da purificação. No capítulo 4 de João a gente vê que ele curou o filho do nobre. No capítulo 5 ele curou o paralítico de Betesda. No capítulo 6 alimentou 5.000. No capítulo 6 ainda ele andou sobre as águas. No capítulo 9 ele curou o cego. No capítulo 11 ele ressuscitou Lázaro. E no capítulo 12 a gente vê a grande pescaria. Cada um desses milagres traz um eu sou de Deus. A gente vai falar disso daqui a pouco. Um dos versículos chaves do Evangelho de João, ele é obviamente o mais famoso de todos, o mais famoso versículo da Bíblia. Está no Evangelho de João, que é João 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não souber nenhum versículo da Bíblia, esse é bom de saber, Esse é importante saber. Um outro versículo muito importante para se entender é João capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é João capítulo 1, versículos 11 e 12. Bom, Gênesis 6 faz menção disso aqui. Vocês lembram lá em Gênesis 6, quando nós estudamos aquela coisa toda? Gênesis 6 menciona anjos e menciona Adão. Bom, anjos e Adão são as únicas criações diretas de Deus. As únicas criações diretas de Deus foram os anjos e Adão. Nós somos filhos de Adão, portanto não somos criaturas diretas, não somos filhos diretos de Deus. Mas nesse verso aqui de João, ele diz que Deus ele nos dá o poder de nos transformarmos ou de nos tornarmos filhos de Deus, ou criação direta de Deus. Esta é a regeneração através do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo entra nas nossas vidas, isso é o que acontece, nós passamos de criatura para filhos, criados diretamente, ou criação diretamente, criado por Deus. Isso é uma coisa que acontece no mundo espiritual. Nós não somos filhos de Deus até que sejamos regenerados pelo Espírito Santo. Essa é uma grande questão, porque muita gente se fala filho de Deus hoje, mas ainda não foram regenerados pelo Espírito Santo. Nós somos filhos de Adão até que nós recebamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida. E é sobre isso que ele fala, em Nicodemo, com Nicodemos no capítulo 3, quando Jesus fala ali com Nicodemos no capítulo 3, é sobre isso que ele está falando. Bom, e João segue então falando ali de 8 pessoas que o receberam, A todos que o receberam. Deixa eu andar mais rápido, que senão já não acaba. A todos que o receberam. Bom, ele fala de 8 pessoas, ele fala de Pedro, Nataniel, etc. Está em João 1, de 35 a 51. Ele fala de Nicodemos no capítulo 3, de 1 a 21. Ele fala da mulher do poço, que está no capítulo 4,
de 6 até o versículo 26. Ele fala do cego de nascença, no capítulo 9, do versículo 35 até o 41. Ele fala de Marta e Maria em Betânia, João no capítulo 11. Ele fala dos 11 apóstolos, que está nos capítulos 13 e 14 do livro de João. Ele fala de Maria Madalena, que está em João 20. Ele fala de Pedro, que está em João 21. Cada uma dessas pessoas, cada um desses que nós falamos aqui agora, eles, através de uma própria experiência pessoal com Cristo, eles receberam o poder de se transformarem em filhos de Deus, através da aceitação de Jesus Cristo. Cada um deles, cada um de nós, tivemos a nossa experiência pessoal com Cristo para sermos transformados e termos o poder de sermos transformados em filhos de Deus. Cada um de nós tivemos a nossa experiência pessoal. Se você não teve, isso é má notícia. Má notícia, precisa ter. Bom, uma retrospectiva aqui. Mateus diz então, o prometido está aqui. Vejam as suas credenciais, né? A sua genealogia. Credenciado como filho de Abraão e filho de Davi. Isso é o que Mateus dizia. Isso que é um retrospecto de coisas que nós já falamos hoje. Marcos vem e diz, é assim que ele trabalhou, vejam o seu poder. É isso que Marcos diz no evangelho dele. Né? Aí vem Lucas e diz, é assim que ele era, vejam a sua natureza. E vem João e diz, este é quem ele realmente é, vejam a sua divindade. Essa é a essência do evangelho, 4 diferentes maneiras de ver e apresentar Jesus Cristo. São muitas coisas preciosas para se ver, né? A gente não tem tempo, a gente tem que passar assim muito rápido, mas vamos destacar algumas. Por exemplo, João no capítulo 8. Em João no capítulo 8 teve uma séria discussão ali entre fariseus e Jesus Cristo, né? Por quê? Porque os fariseus chamavam ele de bastardo, não nessa palavra bastardo, mas o texto diz, por exemplo, João capítulo 8, 56 até 59 diz assim, Jesus Cristo fala para eles, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu-o e alegrou-se. Eles disseram, pois os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Jesus não podia falar, quando Jesus falava esse tipo de coisa acontecia. Então, quando Jesus usa a palavra judeu, isso é uma coisa importante que tem trago mal entendido através dos séculos, porque quando Jesus usa a palavra judeu, ele está falando da liderança judaica e não de judeus de uma maneira geral. O mundo hoje, desenvolveu um ódio pelo judeu. Isso não vem da Bíblia. Quando Jesus fala dos judeus, Jesus não está falando de judeu de uma maneira geral, ele está falando da liderança judaica, dessa cegueira, dessa coisa toda, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Jesus disse a eles, antes que Abraão existisse, eu sou. Nós como gentios, a gente não percebe às vezes, mas Jesus estava afirmando nessa passagem aqui que ele era a voz na sarça ardente. Ele era o eu sou, lá de Êxodo no capítulo 4, quando ele diz ali, eu sou. Diga para eles que eu sou te enviou a Moisés. Jesus está dizendo aqui que ele era aquele Deus lá, era ele que estava ali, né? Os judeus pegaram pedras para apedrejar ele, para o apedrejar, né? Porque eles entenderam que Jesus estava dizendo ser Deus. Jesus simplesmente escapou e saiu, né? Mas a verdade é que eu sou o que sou, disse Jesus, eu sou o que sou. Êxodo 3:14 diz, respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então aquilo que eu disse lá no anterior, eu sou o pão da vida, em João 6, no versículo 35, 41, 48, 51. Eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Eu sou a porta das ovelhas, João 10, 7 a 9. Eu sou o bom pastor, João 10, 11 a 14. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira, João 15, de 1 a 5. Há uma série de milagres e cada milagre levava a um discurso e cada discurso levava a um eu sou de Jesus Cristo. E nós percebemos então que o Evangelho de João ele é muito organizado e digno de entendimento. Muito digno de entendimento. Os móveis do tabernáculo, cada um deles se refere a Jesus Cristo, né? O altar de bronze que fala da expiação, o lavatório de bronze que fala da regeneração, a mesa dos pães, que fala, ele mostra ele como o pão da vida.
O candelabro, a luz do mundo. O altar do incenso, e fala sobre a intercessão, a arca da aliança, o acesso à aliança de Cristo conosco, o propiciatório, que fala da propiciação, né? Inclusive existe a possibilidade de que o propiciatório, ele será o trono de onde Jesus Cristo reinará durante o milênio. O povo, você é louco? Não, claro que não, né? A arca da aliança ela era feita de madeira, de acácia, coberta com ouro, ou folheada a ouro, mas o propiciatório era feito de ouro maciço, martelado. Quando a gente vê a Arca da Aliança, a gente vê duas, a maioria das pessoas vê a arca como uma peça só, mas são duas, porque o propiciatório é uma peça separada. É uma peça separada. Vamos falar um pouco de cronologia, e aqui a gente termina a nossa aula de hoje, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho de cronologia e vamos para o final. Cronologia. Bom, Tibério. Tibério foi apontado em 14 depois de Cristo, no lugar de Augusto, que morreu em 19 de agosto, no ano de 14 depois de Cristo. O ministério de Jesus Cristo começou no 15º ano de Tibério, ou seja, no ano 14. Isso a gente tem que ter cuidado com isso, porque o 15º ano é no ano 14, porque começou o ano 14, logo nos primeiros meses, a gente já fala que é ano 15, não é? É igual o século XIX. O século XIX é nos 1800 e alguma coisa. O século XX é nos 1900 e alguma coisa, entende? Então a gente tem que ter cuidado com isso para se calcular. Lucas 3:1 diz, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e de Tracônites e Lisânia e tetrarca de Abilene. Bom, sendo assim, o ministério de Cristo então começou em 28 depois de Cristo, né? Ano 14, mais o 15º ano, 28 depois de Cristo. Começou com João Batista pregando batismo para remissão de pecados. Isso foi na quarta Páscoa, abril 6:32 depois de Cristo. Cronologia é uma coisa assim meio incerta, né? Porque estudiosos eles têm formas diferentes de ver as coisas. Mas esta é a mais aceita no meio dos estudiosos aí todos. Alguns eles tentam justificar, por exemplo, a crucificação na sexta-feira. Existem pelo menos 3 passagens nas Escrituras que deixam claro que isso não pode ter, ou a crucificação ela não pode ter acontecido na sexta-feira, né? E esta cronologia ela é bem definida em datas. Por exemplo, o ministério de Cristo começou no outono do ano 28 depois de Cristo, começou em Nazaré, com João batizando no Jordão. Vou passar por isso aqui bem rapidinho, só com algumas informações. João 1:28, essas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Mateus 3:13-17, então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Foi aqui que começou o ministério. A partir do momento que Jesus foi batizado, o ministério começa. Dali, assim que Jesus Cristo foi batizado, se você ler, assim que Jesus Cristo foi batizado, ele foi levado para ser tentado no deserto. A gente vê então no Mateus capítulo 4, do verso de 1 a 11, a gente vê a tentação de Jesus Cristo. Depois disso, ele vai para Salém. Está em João 3:23, onde João estava batizando, né? E então dali ele vai para Canaã, para a cidade de Natanael. João capítulo 1, versículo 13 até o 51 fala disso. Onde ele chamou os primeiros discípulos dele. Então isso aqui é o trajeto que Jesus Cristo fez, é o ministério de Jesus Cristo, quando ele começou e o trajeto que Jesus Cristo foi fazendo. Tá? Ali na cidade de Canaã, na cidade de Natanael, ele chamou então os primeiros discípulos dele, João, André, Pedro, Filipe e Natanael. Aí vem a primavera, de 29 depois de Cristo. O primeiro milagre, que foi o casamento lá em Caná, da Galiléia, está em João 2, de 1 a 12. Jesus muda, então, para Cafarnaum, está em João 2:12. Cafarnaum era a base de operações do ministério galileu. Jesus se muda para lá. Daí, de lá ele vai até Jerusalém, e ele purifica o templo. A gente vê em João 2, no capítulo 2, versículo 12 a 15. Depois ele visita Nicodemos, João no capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Ele demora por um pouco de tempo por ali, e ele é batizado por João no capítulo de João 3, 22.
Aí depois a gente vê o último testemunho de João Batista, em João 3, 22 e 36, o último testemunho de João Batista a respeito da divindade de Cristo. E aí vem o inverno de 29 depois de Cristo. Ele está em Sicar, né? Onde tem lá aquele episódio da mulher no poço, está em João no capítulo 4, do versículo 1 até o 41. Aí dali ele vai para Canaã. Lá em Canaã, Jesus cura o filho do nobre, está em João, no capítulo 4, versículo 45 a 54. Dali de Canaã, ele vai para Jerusalém, lá no tanque de Betesda, onde que a gente vê isso em João, no capítulo 5, de 1 a 47. Aí vem, então, a primavera do ano 30, depois de Cristo. Ele está em Jerusalém, lá naquela ocasião que João Batista, então, é preso. Está em Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Ali começa o ministério público na Galileia. Marcos, no capítulo 4, 12 a 17. Marcos 1, 14 e 15. Lucas 4, 14 e 15. E João 44, 45. Dali ele vai para Nazaré. Ele prega no templo. É lá que ele prega sobre Isaías 61, versículos 1 e 2. Que os fariseus ficaram irritados com ele e tentam jogar ele precipício abaixo. Né? Dali a gente vê ali o mandato de Isaías, né, em Mateus 4, versículo 13 a 16, a respeito dos lugares que Jesus Cristo ia pregar. Depois ele é expulso, a gente vê isso em Lucas 4, 16 a 30, depois que ele prega ali no templo sobre Isaías, ele é expulso, ele vai para Cafarnaum, onde ele chama 4 dos discípulos, a gente já viu isso, Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, a gente vê depois a pescaria, né, de Pedro, a gente vê isso em Lucas 5, de 1 a 11, e aí vem a cura da sogra de Pedro, do leproso, etc. Aí vem o verão do ano 30 depois de Cristo, em Cafarnaum. Lembre-se que Cafarnaum era a sede do ministério. Em Cafarnaum ele tem a cura de um paralítico em Lucas 5, 17 a 26, depois a chamada de Mateus está em Lucas 5, do 27 a 32, a eira de milho no sábado está em Lucas 6, de 1 a 5, o homem da mão ressequida em Lucas 6, de 6 a 11, a fama de Jesus Cristo então começa a se espalhar, a gente vê isso em Lucas 6, de 6 a 11 também, aí vem o sermão no monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, também em Lucas capítulo 6, aí vem a cura do servo do centurião, em Lucas, no capítulo 7, do versículo 2 a 10. Jesus aqui também, nessa mesma ocasião, ele reinterpreta os mandamentos, né? Jesus pega os mandamentos e ele coloca os mandamentos em níveis ainda mais altos, né? Como padrão de Deus, nessa mesma ocasião. Aí, em torno da região de Naim, ele tem o caso da viúva, né? O filho da viúva foi ressuscitado. Lucas 7, de 11 a 17, tem a pergunta de João, né? João estava na prisão e ele manda lá que os discípulos dele, isso está em Mateus 11, nos versículos 2 ao 19, em Lucas 7, 18 ao 35, ele manda os discípulos dele perguntarem a Jesus Cristo, és tu aquele que esperávamos ou devemos esperar outro? Eu achei isso muito estranho também, mas não vou mexer com isso aqui agora. João, depois de tudo aquilo, João Batista mostrou uma dúvida, és tu o que esperávamos ou ainda temos que esperar outro? Bom, depois disso tem o jantar na casa de Simão, Lucas capítulo 7, versículo 16 aos 50, e ele volta para casa, Jesus Cristo volta para casa. Aí no outono do ano 30, depois de Cristo, lá em Cafarnaum, tem o surdo e o mudo curado, Jesus acusado de Beelzebu, igual nós já vimos. Daqui em diante ele fala somente por parábolas, Mateus 12, do 22 ao 37. Depois a gente tem no Mateus 13 as 7 parábolas do reino, atravessa o mar da Galileia para Gadara. Aí tem aquela tempestade no mar, ali em Marcos 4, 35, 41, o episódio lá do endemoniado que é curado, em Marcos 5, de 1 a 20. Deste encontro se aprende muita coisa sobre o mundo espiritual, nessa questão do endemoniado curado, que esse é um encontro muito interessante de se estudar. Aí a gente vai para o inverno de 30 depois de Cristo, em Cafarnaum de novo. A filha de Jairo e a mulher com fluxo de sangue. Esses dois eventos da filha de Jairo e a mulher com fluxo de sangue é interessante, porque eles aconteceram ali naquele mesmo lugar e o Espírito Santo parece que conectou esses dois fatos. Isso é muito interessante, porque a filha de Jairo foi ressuscitada, ela tinha 12 anos de idade. A menina que foi ressuscitada, a filha de Jairo, tinha 12 anos de idade. E a mulher com fluxo de sangue, ela estava com aquele problema do fluxo de sangue durante 12 anos também. Tinha 12 anos que ela tinha aquele coisa. Talvez, por um lado, esses acontecimentos não estejam conectados. Mas Jesus, olha só, Jesus está caminhando para a casa de um judeu.
para curar a filha dele. E aí no caminho que Jesus está caminhando para a casa daquele judeu para curar, vem uma mulher, intercepta ele no caminho e é curada pela fé. Isso para mim é um retrato da igreja e de Israel. Jesus caminhando para Israel, mas aí uma mulher estranha, gentia, veio pela fé, foi curada. Bom, pode ser visto como um tipo de Israel e igreja, eu só achei isso interessante. 2 cegos são curados, Mateus no capítulo 9, de 27 a 31, um homem surdo e possesso, Mateus 9, 32 e 54, e aí dali ele vai para Nazaré, onde o povo se sente ofendido com as pregações dele, a gente vê isso em Marcos no capítulo 6, de 1 a 6, aí eles falam, esse aí não é o filho do carpinteiro, aquela coisa toda, né? Os apóstolos são enviados em pares, a gente vê isso em Mateus 10, versículo 1 a 42, Marcos 6 e Lucas 9. João Batista é executado nessa ocasião em Marcos 6, versículo 19 e 20. E aí o retorno dele, Jesus retorna para Cafarnaum. E vem a primavera do ano 31 depois de Cristo. O que eu estou dizendo aqui é o percurso do Evangelho, ou do ministério de Cristo, dos 3 anos de ministério, a gente já está terminando. Bom, ele volta então, agora na primavera de 31 depois de Cristo, de novo em Cafarnaum, a sede do ministério. Acontece então o retorno dos 12 que tinham sido enviados, está lá em Marcos 6,30. Jesus se retira para Betsaída. Betsaída era um lugar à parte, fora da margem, era um lugar bem separado. Jesus tinha uma casa de campo lá, acredite ou não, Jesus se retirou para uma casa de campo, ele tinha lá o seu retiro. Nessa ocasião, depois disso, ele alimenta os 5.000, em Marcos 6, de 30 ao 44, em Mateus 14, 21. Depois ele retorna a Cafarnaum, ele anda sobre as águas, Mateus 14, 22 e Marcos 6, 45, 56. Aí vem o sermão da montanha, o pão da vida, em João 6, 22, 71. Aí vem aquele episódio comendo ali, com mãos sujas, né, aquela coisa toda, Marcos 7, capítulo 7, versículo 1 ao 23. E aí tem aquela história que o que contamina não é o que entra na boca, mas sim o que sai, essa história toda. E aí vem o verão de 31 depois de Cristo, de novo, partindo de Cafarnaum. Ele vai para uma casa de campo em Tiro, Marcos no capítulo 7, 24. Jesus Cristo tinha casa de campo, ele saía de férias, de certa forma, né? Ele ajudou a mulher cananeia, está em Marcos 7, de 2 a 30, Mateus 15, de 21 a 28. Depois dali ele vai para a região de Decápolis, né? Ele está em terra agora de gentios, outra vez. Ele tem a cura do homem surdo e mudo em Marcos no capítulo 7, 31 a 37. Ele alimentou mais 4.000, Marcos no capítulo 8, de 1 a 10. Dali ele vai para a região de Magdala, né? Os fariseus pedem um sinal em Marcos 8, de 10 a 12. E ele diz, a essa geração não se dará sinal algum. O fariseu está sempre pedindo sinal, sempre pedindo sinal. Dali ele vai para Betsaída, né? A gente tem lá o fermento dos fariseus, Marcos no capítulo 8, do versículo 13 ao 21. E aí nós vamos para o outono do ano 31 depois de Cristo. Ele começa então uma jornada em direção ao norte. Marcos no capítulo 8, versículo 27, você vai ver isso. Dali ele vai para Cesareia e Filipo. Marcos capítulo 8, 27 ao 38, e Mateus 16, de 13 a 28, né? Aí tem onde ele faz aquela declaração sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Desculpa. Depois vem a transfiguração, que está em Marcos, no capítulo 9, do versículo 2 a 13, e Mateus 17, de 1 a 13. Bom, as opiniões dos estudiosos diferem quanto ao local do Monte da Transfiguração. Qual foi o Monte da Transfiguração? Eu acredito que provavelmente tenha sido o Monte Hermon, né? Porque ele era o mais alto daquela área ali, bem no norte ali, bem perto de Cesareia e Filipe, perto da região onde ele já estava ali. A gente vê também em Marcos 9, 14 e 29, o garoto possuído, né? Mateus 17, 14 e 24 também. Dali ele volta para Cafarnaum, né? E ele pergunta eles perguntam a ele sobre o dinheiro dos impostos, né? Mateus 17, 24 a 27. E tem ali a pergunta também de quem é o maior, né, no reino dos céus, Mateus 18, de 1 a 35. Muita gente não entende essa passagem dos impostos aqui, porque esses impostos eles não eram obrigatórios, não era um imposto obrigatório, era um imposto para estrangeiro.
né? Mas eles pagaram mesmo assim, né? Tiraram lá o dinheiro da boca do peixe. Quer dizer, Jesus não tinha que pagar aquele imposto, mas ele pagou do mesmo jeito. Aí a gente vê, ele volta para Jerusalém, tem a festa dos tabernáculos, a gente vê isso em João 7, de 2 a 9. Aí depois, né, o sermão de Jesus, a água viva, em João 7, de 10 a 53. A mulher em adultério, a gente vê em João 8, de 1 a 11. Aí Jesus, a luz do mundo, a gente vê em João 8, de 12 a 59. E o retorno da Galileia, dali ele retorna para a Galileia, João 8, 59. E aí vem o inverno de 31 depois de Cristo. Estamos acabando. Parece chato, mas isso aqui é o ministério, foi isso que ele fez, eu só quero que você tenha uma ideia. No inverno de 31 depois de Cristo, né, teve a rejeição dos samaritanos, eles rejeitaram a Jesus Cristo, isso está em Lucas 9, versículo 52 a 56. Aí dali ele vai para Pérea, né, naquele episódio lá do bom samaritano, o mordomo fiel, o homem rico e Lázaro, isso aí tem em Lucas 10, 16. Tem os 70 que foram enviados, está em Lucas 19, de 1 a 24. Ele volta para Jerusalém. Em Jerusalém a gente vê a cura de um cego de nascença, em João no capítulo 9. Depois tem o discurso do bom pastor, em João no capítulo 10. E isso aconteceu bem durante o Hanukkah dos judeus, que é a reedificação do templo, né? Que é bem no Natal para a gente. Eles comemoram a vitória dos macabeus, né? Depois disso, ele demora um pouco em Betsaída, né, que foi a cidade onde ele foi batizado. Aí vem a primavera de 32 depois de Cristo. Ele está em Betânia, lá onde Lázaro é ressuscitado, está em João 11, de 1 a 57. Aí tem ali o plano para matar Jesus Cristo. Aí ele se muda dali, ele se muda para a vila de Efraim, está em João 11, 54. No caminho de Pereira, ele encontra 10 leprosos, ou Pérea, desculpa. No caminho de Pérea, ele encontra 10 leprosos. Está em Lucas 17, 11 a 19, a viúva persistente, o fariseu e o publicano, o homem rico, Lucas 18, de 1 a 34, a parábola dos trabalhadores da vinha, o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, né? Aquela coisa para sentar a mão direita, esquerda de Jesus, aquela coisa toda, está em Mateus 10, ou Mateus 20, capítulo 20, versículo 21. Aí ele vai para Jericó, onde teve o episódio do cego, Bartimeu, Mateus 29, 29 a 34, Marcos 10, 46 a 52 e Lucas 18, 35 a 43. Aí vem a questão, o caso de Zaqueu, né, o pequenininho lá, está em Lucas 19, de 1 a 10. A parábola dos 10 talentos está em Lucas 9, de 11 a 28. E aí, dali ele vai para Betânia. Aqui nós vamos parar, porque Betânia foi então uma parada já na última semana, antes da crucificação de Cristo. O negócio era que ele ia de Jericó a Betânia. De Jericó a Betânia era mais do que um sábado de jornada. E essa ocasião, isso eram 6 dias antes da Páscoa. Então, e essa distância, como eu disse, era mais do que um dia um sábado de jornada. 6 dias antes da Páscoa não poderia ser um sábado, né? O que quer dizer que a Páscoa ela não poderia ter sido numa sexta-feira, como é comemorado hoje, né? Acredita-se que a Páscoa ela foi numa quarta-feira, né? A gente vai ver isso. A gente vai ver isso com mais detalhe depois. Mas aí aí depois disso aqui, ele entra na semana final, né, que nós chamamos de agonia do amor, 6 horas na eternidade. Isso a gente vai ver na próxima lição. Nós vamos pegar uma lição só para ver essa última semana, essa semana final que nós chamamos da agonia do amor, 6 horas na eternidade. Vamos orar então e vamos parar por aqui e a gente fala mais na próxima aula, tá bom? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua presença em nossos corações. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, ó Pai, dado a nós, ó Deus amado, oferecido a nós. Obrigado pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela certeza da salvação, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos para onde nós estamos indo, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, querido, de tudo que o Senhor tem preparado para nós e nós nos alegramos, meu Pai, em estar na Tua presença, em falarmos a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus amado. Abençoe as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, Pai, ouvindo essa palavra. Deus, que haja crescimento no reino de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Deus. Amém.